Shalom Adonai, aqui quem nos fala é o pastor Hélio Marcos, Teologia que Liberta. Estamos aqui mais uma vez para podermos juntos estudarmos a palavra do Senhor, né? A Escola Bíblica Dominical, a lição é número 6. Nós estamos nesse trimestre estudando a Igreja dos Gentios, né? Contando aqui a história de Atos dos Apóstolos, como o Evangelho chegou até os gentios, né? E nas outras aulas a gente viu que a palavra de Deus se confirmou quando Deus disse que iriam pregar até os confins da terra. A gente vê que começou ali com os judaizantes, né? Que saíram de Jerusalém, chegaram ali em Antioquia e começaram agora a pregar para os gregos, né? Tanto para os judeus como para os gregos. E quando a igreja soube disso, mandou Barnabé viu que realmente o evangelho estava sendo anunciado, foi a Tarso, chamou Paulo, voltaram, fizeram a obra ali e depois partiram para fazer a obra missionária que o Espírito Santo enviou em Atos 13. E depois, quando voltaram na segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé tiveram uma discussão, se separaram e Paulo agora decide começar a obra com Silas. E depois, no caminho, se encontrou com Timóteo, né? E colocou Timóteo agora na equipe. E Barnabé saiu com Silas para Chipre, né? A terra natal de Barnabé. E a gente vê que eles passaram, né? Lá em Filipe, né? Onde tinha a Lídia, né? Que era vendedora de púrpura. E aquelas mulheres que ali estavam. E eles ali também foram perseguidos. Quando Paulo expulsou aquele demônio daquela jovem que tinha um espírito de adivinho. E eles foram presos, carcereiro depois se converteu com a família. E a igreja ali cresceu, né? Em Filipos. Podemos dizer que é a primeira igreja fundada ali, né? Depois de Antioquia, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? E também lá em Chipre, né? Quando ele foi com Barnabé, ali eles também fizeram uma obra em Chipre também, onde teve aquele que dava conselho lá ao cônsul, né? Que também era uma espécie de mágico, né? De adivinho. E Paulo agora, como ele estava interrompendo ali a evangelização, Paulo foi e disse que ele ficaria cego, ele ficou cego. E o cônsul, vindo aquilo, também se converteu, né? Por causa do poder de Deus. Depois Paulo vai falar, numa de suas cartas, que o evangelho que ele pregava não era apenas um evangelho de palavras, mas era um evangelho, né? Firmado no poder de Deus. Amém? Pelo Espírito Santo do Senhor. E aqui nessa passagem, nessa lição de hoje, a gente vai aprender, né, a suficiência da graça na cidade de Coríntio. O textuário diz: porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Atos 18:10. A verdade prática diz: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Então a gente vai ver Paulo saindo de Atenas, né, e chegando agora em Coríntios, né? E essa segunda viagem missionária de Paulo não foi fácil, né? Ele já teve problema ali quando começou a evangelizar antes de chegar em Atenas, né? Ele em Tessalonicense, em Bereia, né? E depois ele agora foi para Tessalonicenses. E quando ele chega agora em Corinto, ele se depara com um cenário totalmente diferente daqueles que ele tinha passado, né? Ele agora chega numa cidade que não apenas está entregue à idolatria, como também à imoralidade, né? Existia ali cerca de 1000 mulheres prostitutas que rendiam culto, né? Cultos de ordem de prostituição. Um culto de adoração mediante ali a prostituição. Elas se reuniam com homens das cidades, né? E faziam sexos cultuais, né? Prostituição cultual, tá certo? Rendendo a deusa pagã Afrodite, né? Marcava a vida religiosa da cidade, associada ao culto e prostituição ritual. Centenas de prostitutas religiosas ligadas a esse culto, né? Paulo, ele chega consciente da complexidade da missão e o aguardava anunciando o evangelho em fraqueza e em temor e em grande tremor. 1 Coríntios 2, 1 e 5. Quando ele escreve a Coríntios, ele fala sobre isso,
que a primeira vez que ele chegou ali em Coríntios, ele estava temeroso. Por quê? Porque aquele povo era muito hostil, né? E ele já tinha passado por situações difíceis em outras cidades antes. E era necessário a ele pregar o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo vai contra todas essas práticas, né? E é muito complicado quando a gente chega num cenário desse, fazer a obra, né? A gente vê que não só Paulo, mas muitos homens de Deus também ficaram temerosos, né? A gente vê Elias, né? Quando Jezabel disse que ia matar ele se escondeu e pediu para morrer, né? Mas o Senhor foi e renovou as forças de Elias. A gente vê Jeremias quando estava ali no calabouço, quando estava na cisterna, né? Que ele também não queria mais falar e ele disse que aquele fogo mexeu com ele e ele não tinha como se calar. Homens de Deus, irmãos, porque nós somos seres humanos, sujeitos às fraquezas, né? E Paulo realmente ele temeu, mas foi necessário Deus renovar as forças de Paulo. Como Deus fez isso? Deus falou com Paulo através de um sonho, que ele não temesse, que ele estaria com ele. E ali ninguém colocaria a mão nele, porque ele tinha muita gente naquela cidade. Interessante, quando Deus fala, Deus se responsabiliza, né? E a gente crê, a gente cria forças, né? Deus é aquele que renova as forças do cansado, né? Aleluia, glória a Deus, com a sua palavra, com a sua presença. Mesmo assim, ele falou para o povo judeu, né? Lá na passagem de Isaías, quando ele diz, quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passarem pelo fogo, ele não vai arder em ti, porque eu, Senhor, estou contigo para te guardar e te livrar. E Deus fez uma promessa para nós cristãos, né? Jesus dizendo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não nos deixa só. Muitas vezes pensamos que estamos só na batalha, que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo. Mas eu digo a você que Deus, mesmo em silêncio, Ele está trabalhando ao teu favor, ao meu favor, ao nosso favor. Porque Ele é o Deus de vitória para o seu povo. Ele nos garante a vitória. O apóstolo Paulo diz assim, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, né? Porque o próprio Jesus disse, né, que a gente deveria se alegrar, né, regozijar na presença dele, porque tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também já vencemos através de Cristo Jesus, que já venceu por nós. Amém? Essa é a nossa garantia e nós precisamos botar nossa fé em ação, não é verdade? Para não ficar prostrado no meio do caminho, nem ter medo de cara feia. Hoje em dia está difícil pregar o evangelho. Assim como Paulo passou por essa situação difícil, a gente vê que ele chegou ali em Coríntios, foi para a sinagoga como não era costume dele. Quando chega agora na sinagoga, o povo judeus, né, não quis ouvir a palavra, né, se levantando contra ele, né. E o interessante é que ele foi expulso da sinagoga e ele agora apareceu um homem, né, por nome de Justus, né, Tito Justo. Ele foi e convidou a Paulo para fazer da casa dele um ponto de pregação, que ele poderia ali estar pregando, falando do evangelho. E o interessante é que quando na sinagoga todo mundo ali se levantou contra, o improvável aconteceu. O que foi que aconteceu naquela sinagoga? Aconteceu que o chefe da sinagoga, né, aquele homem, né, que era o principal da sinagoga, se converteu, aceitando Jesus como Salvador. Não só ele, como toda a sua casa. Glória seja dada ao santo nome do Senhor, né? Mesmo em meia dificuldade, irmãos, é necessário pregar o evangelho. Quando o Senhor disse que naquela cidade existia muitos dele, o Senhor estava dizendo que tinha muitas almas ali para ser alcançadas pelo poder do evangelho. Apóstolo Paulo, em Romanos 10, versículo 9, ele diz que é necessário pregar, mas como eles vão pregar, né? Ele diz assim, que a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas ele diz, como eles vão ouvir se não tem quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Jesus já nos enviou. O Senhor diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Então a gente vê que o apóstolo Paulo estava ali naquela situação difícil, mas Deus sempre animando ele, né?
ele se encontrou com um casal ali, Priscila e Aquila, né, que também eram judeus e eram fabricadores de tendas. O interessante é que aqui não fala que eles eram cristãos, diz que eles eram judeus, né? Mas os historiadores teólogos entendem que ele morava lá em Roma, foi expulso lá por um decreto do imperador Cláudio, mas eles já eram convertidos. E de repente chega quem? Chega Silas e Timóteo, né? Porque ele estava sozinho e o Senhor agora consola Paulo através dos testemunhos, tanto de Silas como de Timóteo, que eles falam que eles trouxeram boas notícias, né, das igrejas da Macedônia, que estavam uma bênção lá. E Paulo agora se animou, né, se fortaleceu e continuou pregando a palavra do Senhor por cerca de 1 ano e meio. Até que se levantou outro, né, outro chefe da sinagoga, né, o primeiro Crispo, o principal da sinagoga, se converteu. Ele e a família dele. Aí depois se levantou outro, né, depois de 1 ano e meio, contra Paulo. E o que foi que ele fez? Ele agora pega Paulo e leva Paulo para ser julgado, né? Lá pelo cônsul, né? E só que o procônsul, né? Ele não quis saber da história, não quis se meter, não. Porque chegaram falando que Paulo estava pregando contra a lei dos judeus, ensinando o contrário. E ele disse, olha, o problema é de vocês, se é segundo a lei de vocês, não tem nada a ver, ele não é um criminoso, não infringiu a lei de Roma, vocês resolvam lá. E o interessante que a gente vê aqui, que o principal da sinagoga, o nome dele era Sóstenes. Muitos teólogos dizem que esse Sóstenes é aquele que se converteu depois. Quer dizer, não tem respaldo bíblico para isso, ok? Mas a Bíblia ensina que ele se levantou. E quando o procônsul mandou eles ir embora, aquelas pessoas que estavam lá, os judeus, pegaram o principal da sinagoga e desceram a lenha nele. Ele foi espancado. E o interessante, né, que eu abro um parênteses aqui, é para ver a trajetória do apóstolo Paulo. Aqui ele está falando que a graça de Deus é suficiente para ele fazer a obra, né? Mas é mesmo assim, porque a palavra de Deus diz que a graça de Deus, né, ela se manifesta mediante a nossa fraqueza, né? O poder de Deus é aperfeiçoado em nossas vidas, né? Pela graça, né? É de glória em glória e a graça do Senhor vai crescendo na nossa vida. A gente vai tomando posse e usando dessa graça. Paulo sabia disso, que ele depois escreve a Timóteo e diz, Timóteo, a lição é essa, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Nós começamos pela graça e nós vamos até o final pela graça. Somos salvos pela graça mediante a fé. E é necessário perseverar na fé, né? Uma fé que uma vez nós ganhamos através dos santos que pregaram o Evangelho, ouvimos o Evangelho e cremos e por isso somos salvos pela fé. E devemos batalhar por ela, porque é a nossa fé em Jesus Cristo, na graça e na misericórdia do Senhor, que nós vencemos o mundo. Amém? É a fé que vence o mundo. A fé em Cristo, a fé na graça que se manifesta na nossa vida. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e elas são motivo da gente não sermos consumidos. Amém? Graça significa favor imerecido. O apóstolo Paulo gozava dessa graça que Deus derramou na vida dele, renovando a força dele. E assim como eu estava falando, eu vejo o trabalhar de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele mesmo fala que quando ele estava na Ásia, que ele foi atravessar a Macedônia, ele disse que queria para um lado e Deus mandou ele para outro, porque ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. O homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, revestido de poder, Deus usa ele na obra para libertar enfermos, para libertar aqueles que estão endemoniados, para ressuscitar mortos, né? E nenhum mal chegará à tua tenda, diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, né? E também no Novo Testamento fala que aqueles que são do Senhor, que fazem a vontade dele, o maligno não pode tocar, porque Deus guarda. E eu vejo o trabalhar de Deus na vida de Paulo, como muitas vezes, eu sempre digo, é um propósito. Deus tem propósito em tudo. Se você for ler antes a história de Paulo, Paulo foi preso, né, lá em Filipe,
por causa daquela endemoniada, e foi chicoteado e foi amarrado no tronco, ele e Silas. Mas por que Deus não deu livramento ali a Paulo, feito deu aqui, né, em Coríntios? Porque ali havia um propósito de Deus, né? O nome do Senhor ser glorificado, eles passando por aquela situação e louvando a Deus, assim como Cristo falou, quando fores perseguido, injustiçado pelo meu nome, alegrai-vos porque é grande o vosso galardão no céu. E ele cumpriram a palavra do Senhor naquele lugar, se alegraram, né? Mesmo ali com dores, sofrendo, injustamente, porque fizeram bem, eles louvaram a Deus, né? E era o propósito de que aquele carcereiro e toda a família dele fosse alcançado. Eu vejo Jesus passando em Samaria. Não era necessário ele passar por Samaria para chegar na Judéia, mas ele disse que era necessário ele ir porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher samaritana. E através daquela mulher samaritana, aquele encontro que ele teve com ela, ela foi para a cidade, né? E espalhou tudo que Jesus falou a respeito dela. E aquela cidade foi ter com Jesus. E Jesus continuou ali alguns dias. E no final aqueles homens disseram, olha, não é mais por aquilo que você falou, é por aquilo que nós temos visto e ouvindo. E eles se converteram a Jesus, crendo que Jesus era o Cristo, enviado de Deus, o Salvador do mundo. Amém? Então a gente vê que tem coisas que acontecem na vida do cristão, mas é para um propósito e para um bem maior. Deus muitas vezes permite que um cristão vá para o hospital. E aí você fala, por quê? Porque, mas eu não estou em pecado, eu estou fazendo a vontade de Deus. Irmãos, Deus quer usar você lá no hospital. Eu tenho relatos de testemunho de irmãos que vão para o hospital e, né, de uma hora para outra estão bem, não tem mais nada, aí fica andando nos corredores, visitando aquelas pessoas que estão ali acamadas, falando de Jesus, ganhando aquelas almas para Jesus, amém? Porque muitas vezes as pessoas não podem ir lá no leito de morte e muitas vezes as pessoas se convertem, né? Aconteceu também isso comigo uma certa vez minha filha estava doente, a gente passou 7 dias no EMIP no final de ano, e um casal com uma criancinha, a gente evangelizou eles se converteram. Agora, infelizmente, a filha deles veio a falecer, mas eles se converteram ao Senhor, porque Deus é consolo nessa hora, Deus nessa hora é conforto. Quem tem o Senhor passa, entende o trabalhar de Deus, agradece a Deus por tudo, porque essa é a vontade do Senhor. E é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Aí quando chega agora, ele estava triste, desanimado, e Deus anima ele e diz, não se preocupe, meu filho, a situação aí está difícil, está todo mundo endemoniado, a luta é grande, mas maior sou eu, e eu estou contigo para te dar a vitória. Essa é a realidade da vida do apóstolo Paulo na viagem missionária, né? É combater de frente a frente com Satanás e com os demônios, né? Aquele povo de Coríntios era uma cidade moralmente destruída, espiritualmente, vivia na idolatria, vivia na prostituição, a ponto de, apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, chama a atenção dos coríntios, né? Dos cristãos, né? Do povo pagão não, né? Dos cristãos, que estavam aceitando uma imoralidade no meio deles, que um jovem tinha um relacionamento com a mulher do pai dele, né? Isso aí não era permitido, isso era abominação. E o apóstolo Paulo manda lançar ele fora, para que Satanás, né, trabalhasse naquela vida, que ele se arrependesse e se voltasse. Depois, lá na frente, o apóstolo Paulo pergunta, cadê aquele jovem? Se converteu? Se arrependeu? Se ele se arrepender, se converter, injeta ele de novo no meio do evangelho. Porque o Senhor nos chama para ser santo, ser diferente. Ali em Coríntios, muitas pessoas se converteram, né? Você vê que aquele principal da sinagoga, aquele homem, ele se converteu, ele e a família dele. Muitos judeus se converteram para cumprir a palavra de Deus. Quando Deus disse, olha, muitos aí me pertencem. É por isso que é necessário você pregar e não se calar, né? Você lembra de Jeremias? Jeremias disse, rapaz, eu não sei nem falar, Senhor, eu sou uma criança. Aí o Senhor diz, Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque onde eu te mandar você vai, o que eu mandar você fazer, você vai fazer. Com Paulo foi a mesma coisa, não te cales, fale que eu estou contigo para te guardar e te livrar. Amém? E o interessante é que o apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo, ele tem uma sabedoria diferenciada, né? Falando da aula passada,
que ele estava ali no meio dos filósofos, né? A gente vê que ele, antes de se converter, ele era um homem preparado, né? Eu posso dizer que o apóstolo Paulo era um filósofo, porque filosofia significa amor à sabedoria. E Paulo era um amante da sabedoria. Ele foi criado aos pés de Gamaliel pelos judeus, né? A família dele era judia, mas ele diz: eu nasci em Atenas, mas sou judeu. Em Atenas não, em Tarso, eu nasci em Tarso, mas sou judeu. E Tarso também era uma cidade que foi conquistada por Alexandre o Grande, e a cultura helenística estava lá, a filosofia, a arte, e ele tudo isso sabia, e ele também sabia acerca de Atenas. E também o apóstolo Paulo tinha cidadania romana, que foi adquirido, né, pela família dele. Ele usava desse privilégio, tanto é que quando ele foi preso, ele apelou para César. Por quê? Quando ele foi preso também da outra vez, que queriam liberar ele, ele disse: poxa, é assim? Vocês batem na gente, prende injustamente. Como é que você faz isso com uma pessoa, um cidadão romano? E os caras, quando souberam que ele era romano, ficaram com medo. Foram lá pedir desculpa e mandaram ele sair da cidade. Quer dizer, o apóstolo Paulo tinha esses 3 requisitos, né? Ele era judeu, ele era grego e também romano. Ele tinha essas 3 cidadanias. Agora, só que quando ele se converte a Jesus, ele diz: olha, tudo que eu tinha como sabedoria, eu considero como esterco, mediante o poder de Deus e a sabedoria de Cristo Jesus. Porque Jesus não tem sabedoria, ele é a própria sabedoria. Onde Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá, e não lance em rosto. Amém? Então a gente vê o apóstolo Paulo, um homem preparado, conhecedor, teve experiência com Deus, chegou numa hora que ele tremeu. Mas Deus disse: eu estou contigo, não se preocupe. Quer dizer, tudo serviu de experiência para o apóstolo Paulo. Quando a gente vai para o final do apóstolo Paulo, que ele escreve Filipenses, se eu não me engano, 1:21, ele diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Quando ele foi sentenciado a ser degolado, né, pelo imperador da época, e ele disse essa frase: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, que ele estava preparado, né? Ele disse: eu tenho certeza que me aguarda nos céus, né, uma herança da parte do Senhor, uma coroa incorruptível, aquilo que o Senhor tem para nós, né? Coroa de vida eterna, de paz e alegria com o Senhor para todo sempre. Quer dizer, e ele ainda disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Tudo isso aconteceu com o apóstolo Paulo por causa das experiências, irmão. As experiências da vida do cristão não é para você morrer, mas é para você crescer espiritualmente, conhecer o Deus que você serve e cada dia estar mais firmado na presença dele, fazendo a vontade dele. Amém? Então essas lições que a gente está estudando, elas são muito ricas, né? A gente vê que mesmo em meia a depravação tão grande, que eu vejo Coríntios pior do que Sodoma e Gomorra, mas só que Deus tem os seus escolhidos ali no meio. Porque a Bíblia fala: aonde mudou o pecado, superabundou a graça. Então a gente vê Deus se utilizando do seu vaso, o apóstolo Paulo, e também Silas, Timóteo ali ajudando eles, né? E também Priscila e Aquila também. E Deus fazendo a obra. Amém? É discípulo fazendo discípulo, ovelha fazendo ovelhas. Amém? Que Jesus continue te abençoando rica, poderosa, abundantemente. E quando você sair para fazer a obra, saiba de uma coisa: você não está sozinho. O Senhor vai na frente, sua acampa anjos ao seu redor, e Ele está contigo para te dar a vitória. Shalom, Adonai, e que Jesus te abençoe.